E aí, gente, Enem Science aqui. Essa é a aula 7 do nosso curso sobre conceber liberdade de Rothbard. A gente vai falar hoje sobre controle de flow de informação, mas não só sobre isso, tá? Então, Rothbard aqui vai falar, a partir da página 639, sobre liberdade de expressão nas colônias, né? Infelizmente, a imprensa foi por muito tempo prejudicada por uma regulamentação governamental rigorosa. E quando eu diz imprensa, era um sistema de mídia que já estava começando, né? Não era que nem hoje, obviamente, mas expressa primeiramente por meio de licenciamento prévio, depois de força da informação judicial. Basicamente, todas as formas de comunicação que foram informadas nas colônias, a coroa queria controlar. Então, ou era oligarcas que controlavam, porque normalmente a coroa colocava oligarcas ali, que eram os próprios colonos, né? Ou não, para controlar as colônias em si, né? No fim, isso não funcionava para todas as colônias, depende da colônia. Tem colônias que eram de posse real em certo momento, outras não. Pensilvânia, por exemplo, não era. Só que no geral, tinham colônias que você tinha uma falta de liberdade de expressão, né? Não poderia falar o que quisesse. Então, o objetivo desse monopólio postal era bem simples, da parte da coroa, né? Permitir que funcionários do governo lessem as cartas de cidadãos comuns para descobrir e suprimir traição e sedição. Obviamente, isso é imoral, porque você tira a liberdade. É questão até de privada de informação, né? Todo mundo tem direito a não ser espiado pelo governo. Na China é diferente, né? Lá você. Lá tem um controle. Cara, constitucionalmente, a China ainda tem controle. O governo chinês tem controle sobre todas as empresas. Então, sabe, a empresa do WeChat, por exemplo, que é tipo o WhatsApp deles. A China controla toda a informação ali, ela pode ver essa mensagem quando ela quiser. Isso pode ser usado pra agir contra protestantes ou coisa do tipo. Então a China ela pode legalmente fazer isso, embora tal coisa seja imoral e inconstitucional, na minha opinião. A Constituição não deveria permitir isso. Nem a legislação. Isso simplesmente é contra a lei natural de liberdade de você ter informação privada, né? No geral, a coroa não foi mais capaz do que Hamilton de tornar o serviço postal autossuficiente. Continuou perdendo dinheiro. Então, o serviço era estatal e no fim não funcionava. Porque tinha que ter um sistema privado no fim. Então, eu creio pessoalmente que na minha opinião, qualquer empresa pública, ela funciona melhor ou totalmente controlada pelo setor privado ou parcialmente controlada pelo setor privado. Eu, por exemplo, eu creio que devem ainda existir escolas públicas. Eu estudei escola pública, por exemplo. Eu creio que é importante ter escola pública. Porém, na minha opinião, a administração dela deveria ser privada. E ela funciona muito mais numa confederação do que numa federação, no caso do Brasil. Os estados são mais autossuficientes, né? Uma confederação a gente vai ver na última parte desse curso. Brevemente, né? Sobre essa questão. Mas o Brasil ser uma federação é um problema. Da própria educação, porque às vezes o cara não nem tem. Por exemplo, o estado de São Paulo, por exemplo, arrecada dinheiro que poderia ser convertido pra coisas que ele deseja, vamos supor que seja educação e saúde. Só que o dinheiro vai pro governo geral, federal. Isso tá errado, cara. Todos os recursos, no geral, tem que ser do próprio estado, normalmente. Do próprio estado, por exemplo, Sorocaba, da própria São Paulo, enfim. Eu tava dizendo tanto prefeitura quanto governo, né? Eu tô confundindo as coisas, mas basicamente, prefeitura, por exemplo. Se na prefeitura o que você arrecada, você usa na própria prefeitura. Talvez até melhore a antecipação de capital, né? Não tem tanta antecipação de capital. Mas basicamente, serviços públicos não funcionam. Não tem como funcionar. De fato, o primeiro jornal da América, o Boston Public Occurrences, havia sido publicado por Benjamin Harris em 1690 e foi suprimido pelo governador. Então você tinha qualquer pessoa que criticava alguma coisa, por exemplo, criticou a guerra travada contra a França, já dava ruim. Então por isso que na Constituição americana você tem a primeira emenda sobre a liberdade de expressão. E liberdade de expressão não é o que você quer, não. É uma coisa que, assim, você pode ser um analfabeto funcional e não saber interpretar texto, né? Mas se você saber interpretar texto, liberdade de expressão é você falar assim o que você quiser.
Mesmo que seja uma grande idiotice. Mesmo que você fale alguma coisa de alguém, vamos supor, calúnia, né? Você fala contra alguém, aí tem um debate, né? Difícil. Mas se você fala contra alguém algo que é mentira. Então você diz que tal empresa tá fazendo tal coisa e é mentira. Em determinado momento você pode prejudicar a empresa através disso, dizendo essa mentira, né? Talvez essa é a sua intenção. A intenção é uma fraude, né? Então você tá dizendo, tal empresa frauda. Só que você não prova isso, você simplesmente só fala isso. Eu creio que pode haver problemas assim, mas eu não vou falar, na minha opinião, nesse contexto, porque é um pouco complexo. Calúnia entre empresas. Calúnia não, né? Não é nem calúnia, né? É fraude, né? Você tá intencionalmente querendo, na sua mens rea, fraudar uma pessoa. Quer impedir um elemento econômico que aconteça através de uma fraude. Não é calúnia entre pessoas. Tem uma diferença de calúnia entre pessoas. Por exemplo, tem uma diferença de pessoa xingar a outra e uma fraude, no caso acontecer, uma mentira que causa uma fraude, na verdade. Então, eu não creio que palavras, de fato, são ofensas na maioria dos contextos. Mas o caso aqui, a liberdade de expressão é de falar contra o governo, né? Era errado, né? Coisas que poderiam estar certas, cara. Então, é um grande problema quando você não pode falar algo que é verdade, você não pode falar porque as pessoas não deixam, né? Então, uma das principais obras que são importantes para a revolução e para ideias revolucionárias posteriormente nas Américas, né, é as Cato Letters, né, que eu tenho que ler ainda, mas que foram escritas, por exemplo, por Alexander e outros autores, que, no caso, perdão, não foi Alexander, foi o John Trenchard e Thomas Gordon, né? E ela fala sobre relações básicas de liberdade, teorias de direito natural e tal, propriedade privada, relações de individualismo. E o Rothbard fala no livro, eu não citei isso, mas as Cato Letters, né, eram mais citadas do que o próprio John Locke. Posteriormente, John Locke vai ser importante na Revolução. A ideia de noção de propriedade. E por fim, que eles deveriam sair da coroa, né? Das garras da coroa inglesa. Mas as Cato Letters, elas tinham uma propagação de informação muito maior. Elas eram muito mais usadas, né? No público comum do que o John Locke. O argumento de que o júri deveria decidir tanto a lei quanto os fatos em casos de difamação sediciosa foi explicitamente apresentado por Williams Bradford, réu no primeiro julgamento criminal por difamação sediciosa nas colônias. Esse bagulho de difamação entre pessoas é um problema. Porque, cara, se eu disser uma coisa, por exemplo, tal pessoa fez isso. Às vezes, cara, é subjetivo. Tal pessoa falou isso. A pessoa não quis ter essa intenção de falar. Por exemplo, no Twitter hoje em dia, uma pessoa escreve alguma coisa. Aí as pessoas interpretam de uma forma, mas não foi essa a intenção da pessoa. Ou mesmo que ela falou isso não feriu ninguém, não alterou nada de ninguém, não criou fraude, não fez nada. É só às vezes uma palavra. Alguém pode até falar uma palavra idiota, cara, imoral, por exemplo. Mas isso não é crime, cara. Você falar uma imbecilidade não é crime. Você falar algo imoral não é crime. Então, no geral, difamação não é crime. Não deveria ser considerado um crime. É algo imoral, de fato. É algo imoral. É algo que é talvez odioso até. Mas não necessariamente. Nem tudo que é imoral pode virar crime. Então, por exemplo, alguém se bebedar, na minha opinião, é imoral. Alguém constantemente se embebedar e dirigir e acabar atropelando pessoas e tal. É óbvio que é imoral você se embebedar de forma extrema e acabar atropelando pessoas. Então é imoral você, mesmo antes da ação, você saber que isso pode causar um acidente, você beber que nem um maluco. Antes de dirigir. Seria melhor pegar um Uber, enfim, ter alguém pra te trazer, já ter isso em mente, antes de beber. Só que você proibir beber pra resolver o problema não funciona, porque é errado você proibir. A própria Prohibition era nos Estados Unidos, porque não funcionou. Eles proibiram álcool na Constituição. Cara, nunca ia funcionar. As pessoas começaram a contrabandear. Aí você tem o Capone,
tem a máfia italiana, você tem, enfim, máfia finlandesa, tudo querendo contrabandear o bagulho. Cosa Nostra. Então, ele criou, na verdade, ele criou um problema maior. Agora tem máfias, né? Máfias bem estruturadas. Depois do álcool foi para outros temas. Ainda tá por aí, né? Mas é, é, um- é uma questão, né? Nem tudo pode ser. Na República, cara, só que falar sobre isso, né? Eu dei um curso sobre a República no canal, né? No livro do Platão. Tem uma parte que ele fala que tem leis que não tem como a gente, de fato, de fato serem aplicadas. A gente gostaria de aplicar leis pra regular a moral, mas a gente não tem como fazer isso. Eu não posso fazer Ó, tais músicas são proibidas. Cara, as pessoas vão ouvir da mesma forma. Sua lei vai ser inútil. Sua lei vai ser inútil. Até porque isso é muito subjetivo, né? É proibir certas músicas, cara. Isso é muito subjetivo, cara. Isso não tem como se proibir. É burrice. Burrice. Então, perseguição religiosa também, né? Em Yale, todos os estudantes rebeldes no Light foram expulsos e a tentativa de turma dos formandos de republicar cartas sobre tolerância de John Locke foi reprimida, né? Então, tinha também na área acadêmica, né? Em Harvard também aconteceu isso daí, né? De, por exemplo, na época do Whitefield, muitas pessoas em Harvard se converteram ao evangelho e tinha pessoa que não gostou, né? Então, isso aí é um erro, né? Tem que ter, sim, liberdade de expressão nas universidades, né? A pessoa deveria poder falar o que ela quer pensar, arbitrariamente, né? O que ela deseja. Enfim. Finalmente, estudantes conquistaram sua liberdade acadêmica e religiosa, ameaçando apelar a situação para a coroa, né? Então, eles ameaçaram ser X9, né? A gente vai dedurar pra coroa. Normalmente você conseguia resolver muito problema assim, tá? De alguém ir dedurar pra coroa e ter uma apelação ali e tal. E aí, isso aqui não necessariamente é um absoluto, tá? Então, isso que o Rothbard tá dizendo. Os Quakers foram os primeiros. Não necessariamente somente os Quakers. Ele vai citar também, por exemplo. Eu tenho uma citação aqui do começo do livro, na verdade. Que é o autores católicos, né? Que é o Bartolomeu Las Casas, Francisco Soares e Francisco Vitória. Três atores católicos que eles falam contra a escravidão já muito antes aí dela acontecer nas Américas aí. Não, no caso não antes, mas desse processo, né? Então já tinham pessoas falando contra. Então, obviamente, pessoas falando contra de forma sábia e outras pessoas defendendo. E, obviamente, as pessoas que defendiam estavam sendo malucas, né? Direito natural significa que todo mundo tem liberdade, igualdade, todos são iguais perante a lei. Então, obviamente, isso é imoral por design. Então, por serem privados da liberdade natural, não apenas quando foram transportados à força da África, mas a cada minuto que foram mantidos em cativeiro, sob qualquer pretexto, a justiça exigiria que a liberdade dada por Deus fosse restaurada. Né? Então, os Quakers foram os primeiros aí, que eram cristãos, né? A falar contra a escravidão, no caso. Posteriormente, com Abraham Lincoln, vai acontecer uma guerra que está associada a isso, né? Mas foi causada por impostos no fim. Mas a guerra civil americana, né? Basicamente, quando o norte contra o sul, no fim vai ser abolida. Na Constituição vai ter uma emenda, acho que é a emenda 13, que vai abolir a escravidão nos Estados Unidos. Então, e até permitindo que a cidadania posteriormente. Então, todo mundo que nasce nos Estados Unidos é cidadão, acabou. Isso é justo, né? Então, todo mundo que nasce nos Estados Unidos é um cidadão americano. Até porque se você não usar essa lógica, as pessoas que foram para as colônias e começaram a nascer lá, então elas não são cidadãos americanos, né? Se você disser que tal tipo de pessoa não pode ser cidadão, mesmo ela nascendo lá. Você entra numa contradição. E os colonos não. Eles vieram da Inglaterra. Começaram a nascer nas colônias. Então, é o começo ali da abolição ali da escravidão. Aqui no Brasil foi com a Princesa Isabel, né? Mas lá foi com Abraham Lincoln, né?
Embora Sidney defenda. Aqui eu tá citando um autor, né? Sidney James. Embora Sidney defendesse o governo popular em oposição à monarquia, ele não acreditava nos direitos ilimitados do parlamento. Pelo contrário, esse deveria ser subordinado aos direitos do povo. Isso é normal, cara. O, na teoria de direito, a gente tem uma coisa chamada supremacia parlamentar. Quando o parlamento ele faz o que ele quiser, não respeita seu código legal. Aqui na Inglaterra, você não tem constituição. Você tem meio que um código legal que é meio que o sistema deles, que é base da legislação. Mas esse código legal não é uma constituição. É tipo como se fosse uma constituição distribuída, sei lá, cara. Não tem uma constituição fixa. Não tem um documento que é, ó, nossa constituição é a base da legislação. A base nuclear da legislação, não tem. É porque eles não acabaram com a monarquia, né? Só fizeram um parlamento. Talvez no processo aí de não ter acabado com a monarquia, não teve a mesma coisa que a França, que fez uma constituição em certo momento. Eles derrubaram a monarquia, no caso, enfim. Não sei se esse foi o caso, né? Da razão, né? Eles não têm uma constituição. Mas no fim, você tem lá o House of Commons, você tem lá o parlamento que elege lá o primeiro-ministro. É um sistema diferente. Só que a supremacia parlamentar é que o parlamento começa a fazer o que ele quiser. Só que não pode, cara. Você tem uma coisa chamada direito natural. Então é óbvio que roubar é errado, óbvio que você tirar o direito da propriedade de uma pessoa é errado. Propriedade privada, né? Então você tem que tem noções que são absolutas na lei. Na moral humana. Então você não pode mudar. Ah, mas a lei é feita pelas próprias pessoas. Mentira, cara. Ela é predicada em Deus anti-rei. Mas você pode dizer que você é ateu, por exemplo. Aí tu já tá errado desde o começo. Como que você vai aprender direito natural? Tu já tá com o predicado errado, né? Mas mesmo assim, mesmo se você for ateu, a verdade ser relativa, vai dar merda, cara. Não vai ter um sistema de direito uníssono, né? 10 pessoas vão se juntar pra fazer a lei e todo mundo vai. E elas vão discordar em vários pontos. E aí, como você faz? Cada um com seu imperativo categórico de Kant vai achar que tal lei é boa, tal lei não é. E isso vamos supor que eles concordem em criar uma lei que é injusta. Obviamente. Tu vai aceitar? Não, né? É óbvio que as leis têm um predicado absoluto. Mesmo que se você for naturalista. Cara, mesmo se você for nihilista, se você não acreditar nisso, é maluco. Pelo contrário, esse deveria ser subordinado aos direitos individuais do povo. O poder de veto ele corrompe inevitavelmente e todo o poder institucional deve ser protegido contra isso. E no caso, tem outra parte da citação, mas toda a base da Revolução Americana é baseada em direito natural, por sinal. Para Sidney, o governo se baseava em um contrato entre governo e governados. Quando o governo falha em cumprir seu papel a serviço, merece ser removido. Tampouco um povo pode abrir mão de suas liberdades permanentemente ou ficar preso pelo governo. Então você tem que ter uma noção de que o próprio povo tem que decidir as coisas ali. Então a coroa inglesa lá do outro lado do oceano não pode decidir as coisas pelo povo e das colônias, né? O republicano liberal é amigo de Sir Henry Vane. Mas Sidney estava descontente com a guinada de Cromwell. A Cromwell é outro caso, né? Para a tirania. Eu ouvi mais de Cromwell em curso de história da igreja. O curso do Gerald Bray, ele falou muito sobre a história da Inglaterra, né? Ele escreve bastante sobre história, né? O Gerald Bray. Gerald Bray. Eu fiz um curso dele de história da igreja. No Biblical Training. Muito bom, por sinal. Ele é um ótimo professor, muito engraçado também. Ele é muito da zoeira, mas o grande ponto é que Cromwell uma hora vai virar um tirano. E aí, no fim, tinha relações aí com a próprias colônias, né? Aconteceu na Inglaterra também, cara, quando trocava de rei, uma hora era domínio protestante, outra hora católico. Tinha um caos, cara. Todo rei diferente na Inglaterra dava merda, cara. Porque um rei era bom, outro rei era ruim, a maioria dos reis era ruim, depois era a rainha. A rainha era maluca, eliminava todo mundo. Enfim, a
política monárquica inglesa se tornou uma maluquice pós-reforma, cara. Assim, século XVII pra frente. Mas, cara, virou uma bagunça total. Monarquia não funciona, né? A Bíblia já diz que monarquia não funciona. Em primeira e segunda Reis, primeira e segunda Crônica já prova de forma categórica que monarquia não funciona. Ele foi então forçado a passar a maior parte dos anos de restauração no exílio até sua execução. Enfim. Aí Hotbart sobre Locke. Ele cita Locke muito e posteriormente muito mais, né? Ele ao seu direito natural. Ele tem o direito natural à propriedade, à pessoa, né? E a defendê-la contra a invasão de terceiros. Então você tem a noção de que, ao misturar o tabaco com a terra, a pessoa tem direito sobre aquela propriedade. A justificativa moral para o governo, para Locke, página 189 aqui, né? Era defender esses direitos de propriedade. Caso o governo falhe em cumprir essa função e se torne ele próprio destrutivo dos direitos de propriedade, o povo tem direito de se revoltar. Então, principalmente esse bagulho de land grant. Cara, você nem tem posse da terra, como que é a sua? Como que você tem posse de uma terra que não é sua? Não... E tu leilou ela. Eu não entendo. Cara, sabe o que eu queria certo nas colônias? O que seria certo? As pessoas irem para lá, usarem seu capital, ou caso também, sua própria força física, né? E também trabalhadores, pra, por exemplo, fazer uma casa. Então eles pegam os recursos naturais importados da Inglaterra, ou da própria região ali. Virgínia, por exemplo. Pra construir sua casa. Pode também pagar as pessoas pra construírem pra você, né? Você tendo capital, você mesmo faz isso. Com ajuda e tal. Tu constrói a sua casa, ela é sua. Aquela região onde tá a sua casa é sua. Não precisa comprar a casa antes. Ou até, no caso, da formação de colônias, tá? Na formação de colônias, que você tá ainda expandindo o território ali, o certo é você misturar o trabalho com a terra, você constrói a sua casa com o seu capital investido pra casa, mas você não precisa comprar a propriedade antes, né? Essa noção de você comprar a propriedade antes, como se a propriedade fosse de alguém antes de misturar o trabalho com a terra, cara, é maluquice, cara. Na minha opinião, não tem lógica, cara. Como que o governo inglês ele tem posse de toda a terra das colônias alguém pisar por ali? Eu entendo que quando alguém falar, por exemplo, de um estado que já existe há muito tempo, de alguém ter essa noção, mesmo assim essa noção não se aplica. Por isso que imposto sobre a propriedade é errado. Eu acho que é imoral. Mas o grande ponto aqui é que não tem lógica, cara. Não tem lógica, não tem lógica, não tem lógica. Então, na minha opinião, land grants são imorais por design. A resposta de Locke aos críticos de sua teoria da revolução foi incisiva. Aqueles que se opõem ao direito à revolução por considerá-lo turbulento e destrutivo podem também dizer, com base no mesmo argumento, que homens honestos não podem supor ladrões ou piratas. Então, se você falar, não, propriedade privada não existe. Tá bom, cara, então as pessoas têm direito de pegar a sua propriedade privada sem permissão. Sem sua permissão, sem seu consentimento. É seu ou não é? Você fala, é meu, eu comprei com meu dinheiro, então é seu. Eu fiz. Eu fui na floresta, cortei madeira, construí minha casa, é minha. Aquela terra que não tinha ninguém ali. Eu arei a terra, comecei a plantar, aquilo lá é meu. Ok? É isso. Mas ninguém pode tirar isso de forma. Mesmo um novo governo não pode tirar isso de você, né? Porque isso pode causar desordem e derramamento de sangue. Se algum dano ocorrer em tais casos, não deve ser imputado àquele que defende. Ou seja, a pessoa que defende a sua casa, no caso de uma invasão, é justa, né? Trenchard e Gordon faziam parte de um pequeno grupo de ingleses, caras das cartas de Cato, né? Durante o século XVIII, manteve acesa a tocha dos princípios liberais republicanos. Esse grupo era chamado de Homens da Riqueza Comum, Real Whigs ou True Whigs. E posteriormente a gente vai ter os Sons of Liberty, Filhos da Liberdade, que também vão agir nesse contexto. A liberdade que Cato definiu, que é o pseudônimo pro Gordon e pro outro cara lá, que eu já citei, é que o poder que todo homem tem sobre suas próprias ações. Eu posso fazer o que eu achar correto, sem violar, obviamente, o direito do próximo, né?
Eu não posso dar um tapa em alguém, que aqui isso é uma ofensa. Eu tô ferindo o direito do meu próximo, da sua pessoa, né? Eu tô ferindo ela. É imoral, isso é injusto, isso é maligno. Então, seu direito de desfrutar do fruto do seu trabalho, arte e indústria, desde que com isso ele não prejudique a sociedade, né? Então, obviamente, alguém que comete uma fraude, óbvio que ele tem que ser preso. Alguém que faz um estelionato tem que ser preso. Então, o livre mercado, ele tem leis, tem direito natural. Então, todos os direitos naturais são aplicados. A diferença é que você não tem intervenções econômicas. Qualquer membro dela, tirando qualquer membro ou impedindo de desfrutar que ele próprio desfruta, né? É aquela questão, qual que é o resumo das leis? O direito. Qual que é o resumo da moral nesse contexto? É amar seu próximo como a si mesmo. Quando eu firo o meu próximo, eu estou odiando o meu próximo. Eu estou me achando superior ao meu próximo. Numa discussão, eu dou um soco em alguém, por exemplo. Isso é imoral, cara. Isso é errado. A não ser que seja em própria defesa. Se a pessoa vem te atacar e você quer defender sua própria integridade física, em determinado contexto, Jesus disse pra você dar outra face, né? Então, no geral, você tem que dar outra face. Jesus deu outra face, né? Jesus tomou vários socos dos fariseus lá e não falou nada. Nada. Quietinho. Vendaram ele e começaram a dar soco na cara dele. Tapas, né? Então, Jesus deu outra face, né? Então, no geral, você não deve praticar nenhum ato violento. Só que palavras não são atos violentos, dependendo do contexto. Só que esse negócio de depender do contexto, eu não quero ficar dialogando aqui, porque isso é um tema mais complexo, mas no geral, palavras não machucam, cara. Elas machucam do ponto de vista moral, do ponto de vista ético, do ponto de vista nesse sentido, mas do ponto de vista legal, elas não necessariamente machucam. Pode ficar triste com a pessoa, você pode não ser amiga mais da pessoa, mas elas não machucam do ponto de vista legal. Então, você xingar uma pessoa, sei lá, falar que ela é uma coisa. Não vou falar aqui, mas uma coisa que seja, sabe? Feia de falar, né? De moral de falar. Isso não é um crime, isso é um ato imoral. As pessoas ao redor vão falar, nossa, esse cara é um idiota, um imbecil. Ou que ela tá falando de tal pessoa, que não fez nada. Mas não pode criar uma lei. Ah, você pode processar uma pessoa e ganhar dinheiro porque ela disse uma coisa de você, ela xingou você. Cara, não tem lógica. Como a razão nos diz, aqui o David Elisha Williams, ele cita muitos pastores aqui, né? Como a razão nos diz, todos nascem naturalmente iguais, ou seja, com igual direito às suas pessoas próprias em si. Assim também com igual direito à preservação, e cada homem tendo propriedade sobre a sua própria pessoa. Obviamente, a relação, por exemplo, entre pai e filho, mãe e filho, ela é diferente, em que até uma certa idade, o pai e a mãe, ela tem o dever, na verdade, de preservar a vida do filho e de impedir, no geral, que com certos... Tenha bom senso ao ouvir eu falar isso, né? Então, no caso, você vai proteger seu filho, você vai buscar educar seu filho. A Bíblia diz que você pode até punir seu filho com a vara, né? Você pode bater no seu filho pra ensinar ele certo e errado. Tem pessoas que criticam esse método. Eu discordo. Eu creio que a Bíblia fala: castiga seu filho com a vara, nem por isso morrerá. E aquele que não castiga o seu filho não o ama. Então você tem que dar castigos. Você pode vir. E se bater não é bater com danos expressivos, né? É o suficiente pra que seja claro que não deve fazer isso. É um tapa na mão. Tem as palmadas, né? Enfim. Eu creio que excessos é uma burrice. E também você bater por sem motivo é uma burrice. Mas nesse caso, não é uma ofensa. Na verdade, você quer fazer isso porque você quer ensinar o seu filho no caminho certo. Quando ele está com uma idade, por exemplo, 18 anos pra cima, 16 anos pra cima, ele já tem uma noção de ética e moral construída o suficiente para ele, mesmo o Estado, considerar ele um, um ser independente.
Até do ponto de vista de direito natural. Aí, no caso, os pais não conseguem mais controlar, né? Porque aí já é livre. Então tem essa exceção, né? A regra. Só que eu acho que o Joe achava diferente pra quem já viu Monster, né? A única coisa que os seres humanos são iguais são na morte, né? Eu não. Eu não discordo dele, porque a conclusão dele é nihilista. Então, a conclusão dele, Joe é literalmente nihilista. Pra quem viu o anime, sabe que a razão é aquela parte que a mãe dele. Que não sabe se a mãe dele escolhe entre ele e a irmã dele. Quando ela dá pros caras que queriam prender um dos gêmeos, né? Que tinha a irmã dele, né? E aí eles estavam meio que disfarçados pra um parecer com o outro. E essa noção de que talvez a mãe dele intencionalmente sabia de quem era qual, quem era o gêmeo, a gêmea dele, né? Que era uma mulher. A gêmea dele era mulher. Tem gêmeos que, no caso, são parecidos, mas é uma mulher. Esse caso é o exemplo. E aí, no caso, é isso que fez ele virar um nihilista, né? Essa noção de. Essa crise existencial, né? Que, na minha opinião, na minha interpretação, tem essa relação com essa escolha que a mãe dele fez, né? Será que ela escolheu intencionalmente ou ela simplesmente não ligava pra nós dois? O que ela fez, né? No caso, ele virou nihilista. O nihilista, cara, ele crê que não há leis, não há justiça, não há nada. Nós definimos o que a gente quer. Verdade, obviamente, é relativa nesse sentido, pra ele. E é uma construção social, no caso. Só que cai numa contradição, porque aí as leis podem ser criadas de forma contraditória. Então, temporalmente, ao mesmo tempo, você pode ter leis que se contradizem e no fim você pode fazer leis injustas valerem porque a sociedade permite. Então, o nihilismo ele não se sustenta do ponto de vista legal, nem moral, nem ético, nem nada. Assim, todo homem que tem direito natural ou é proprietário de sua própria pessoa, de suas próprias ações de trabalho, o que chamamos de propriedade no caso, né? Certamente segue-se que nenhum homem pode ter direito à pessoa de outro e à propriedade de outro. Então ninguém pode simplesmente pegar você, pôr em cativeiro, que isso é imoral, isso é ilegal, isso deve ser punido com uma pena extremamente severa, viola o direito da pessoa a si mesma. Então é uma violação do direito natural da pessoa como posse primeiro de si mesmo e da sua propriedade. Então são dois tipos de posse, de si mesmo e da sua propriedade. Obviamente todo mundo valoriza mais a sua própria pessoa. Então se eu tiver $1 bilhão em propriedade, eu prefiro que todos esses $1 bilhão queime do que eu queime. Porque se eu queimar, eu morro, né? Então, obviamente a posse de si mesmo é superior à própria propriedade privada. Então, na minha opinião. Eu creio que isso é óbvio. Bailey concluiu que até uma passagem bíblica fala isso, né? E que adianta ganhar o mundo inteiro, perder sua alma? Não. Não é assim a passagem. Não é assim a passagem, não. É parecida com isso. A implicação é essa. Que daria um mundo pela sua alma, mais ou menos isso nos evangelhos. A implicação é essa. Bailey concluiu que para o domínio executivo do legislativo, várias pré-condições deveriam existir. Agora vai falar sobre o legislativo. É uma coisa importante. A legislação afeta muito a economia. Quando eu digo muito, é muito, 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 muito. Muito mesmo. Aqui, notadamente, a existência de uma abundância de clientelismo em lugares, o direito de voto justamente limitado, pois quando a maior população votante, maior dificuldade do governo em controlar as eleições. Né? Quanto mais pessoas votam, mais difícil fica controlar os votos das pessoas. Né? E essa questão de legislação é muito importante, porque às vezes a legislação ela pode travar a economia, cara. A legislação ela pode ser travada de duas formas. Ou os legisladores são ignorantes sobre os temas que eles querem legislar sobre. Por exemplo, quer criar uma legislação para regular as criptomoedas. Mas os caras que vão fazer essas leis não sabem nada de criptomoedas. Nada. Conhece Bitcoin e olhe lá. Não sabe o que é um não sabe o que é um smart contract, o que é uma ETF, o que é um protocolo
da Ethereum, como por exemplo o da NFT, ou de tokens, ou de fungibilidade de tokens também, você consegue fungir. Não sabe nada. Como que você vai regular uma coisa que você não conhece nada, cara? Fica difícil, né? Então, é até melhor não fazer nenhuma lei em relação a isso. Você não sabe como vai regular. Não que você não pode ter lei sobre criptomoedas, você tem que tirar a lei da fraude, né? Você tem que criar leis pra impedir fraudes. Então, alguém que frauda usando esse contexto, você pode tentar coisar, mas tirando isso fica muito mais difícil. Mas a legislação pode travar a economia, pode fazer merda, pode impedir as empresas de prosperarem. Seja por impostos excessivos ou controles excessivos inúteis. Então, essa foi a aula sobre controle sobre fluxo de informação. Basicamente, a coroa inglesa ela tinha um controle sobre tanto o mercado colonial. Parcialmente, né? Não é controle total. As colônias, cada uma é diferente, depende da época, depende do governador que tá ali, depende dos tipos de oligarcas que estão ali. Tem o controle dos próprios oligarcas e do próprio que criava intervencionismo e dos próprios membros da coroa, parlamento. O que vai fazer a revolução explodir, de fato, é o fato de que esses controles, principalmente nos impostos da Stamp Tax, a gente vai ver posteriormente a Stamp Tax, o imposto sobre o chá também. Esses dois impostos, o Stamp Tax tem, acho que é assim, Stamp Tax, era sobre imposto em documentos. Então, todo tipo de documento ia ter imposto que tinha um selo, foi cobrado e tal. Aí vão dizer que isso é moral, obviamente isso é moral. Imposto em todos os tipos de documentos. E que te faz, no fim, perder a sua grana, né? E um imposto que nem faz sentido. É você querer enfiar imposto em todo lugar. É um taxade, né? É ao tributo e além, no caso. Ou qualquer outro meme legal. Eu não consigo lembrar de cor, mas eu vi ontem. Ao tributo e além. E tá o rosto do ministro atual da economia e... Perdão, da economia não, da fazenda. Com IA no rosto do Buzz Lightyear. Ao tributo e além. Eu acho que isso daí deve ser marcado nos livros da história. Cita como citação, né? Todos os memes devem ser marcados. Que é um tributo histórico pra esse fato, mas enfim. Eles queriam fazer a mesma coisa, cara. E isso ferra todo mundo, cara. Isso não ajuda ninguém, cara. Isso ferra o próprio Estado, porque você vai gerar, na verdade, intervenções econômicas que geram problemas econômicos em si. Você vai ferrar todo mundo. Você vai ferrar. Você tem que entender que o próprio Estado se ferra ao tentar fazer isso. A Inglaterra foi burra. Da Stamp Tax e outras coisas que ela fez que poderia ter feito diferente. Se ela deixasse liberdade econômica nas colônias e mantesse um controle ali, ninguém ia falar nada, cara. Nunca ia ter revolução. Talvez. Que nem na Austrália não teve revolução. Independência lá, mas eles estão fechados com a coroa. Então a revolução veio porque os caras queriam intervir em tudo. Enfim. E também tem a questão do chá de Boston lá e imposto sobre chá, né? Então tea tax também vai ser importante. Que também vai começar uma revolta ali, que vai começar a revolução. Então, essas duas coisas vão começar a Revolução Americana, então tudo tem a ver com imposto. A Revolução Civil posterior também tem a ver com imposto. Coisas de imposto, cara, sempre cria guerra, cara. Pode criar guerra. Nesse caso, do ponto de vista civil. Era isso, até o próximo episódio.